Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje nós vamos trabalhar uma grande ferramenta da qualidade total, não só da qualidade total, uma ferramenta da gestão em si, uma ferramenta que também é utilizada muito no processo de planejamento estratégico. Chama-se matriz Gucci, né? A matriz Gucci, se eu fosse resumir a aula agora em 30 segundos, eu diria para você o seguinte: é uma ferramenta de priorização. É uma ferramenta de priorização. Professor, como assim, professor, priorização? É muito simples. Olha só, você no processo de planejamento da sua empresa, da sua casa, por exemplo, dos seus afazeres, você tem 10 coisas, 10 tarefas para executar. E você não sabe qual que você deve executar primeiro, o segundo, o terceiro, e diante. O que acontece? Você deve utilizar uma ferramenta da administração. E é a ferramenta apropriada para te auxiliar, te ajudar a escolher qual que é a primeira, qual que é a segunda, a terceira e assim por diante, chama-se matriz Gucci. Então, a matriz Gucci é uma ferramenta de priorização. Na onde? Olha só, esse G significa gravidade. Tá? Então, você tem que priorizar as 10 tarefas, aquilo que é mais gráfico, aquilo que é mais grave, né? Na dimensão gravidade. Na segunda dimensão, urgente, tem que ser agora, não pode ser depois, senão você perde aí as oportunidades, ou você tem um efeito colateral muito negativo, ou de tendência. Então, isso é matriz Gucci, uma matriz de priorização. Bacana? Vamos lá, matriz Gucci, né? Então, já dando a dica para vocês aqui. Matriz Gucci é uma ferramenta da administração, que tem um objetivo, tem um trabalho, tem um objetivo de quê? De identificar, de auxiliar no processo de priorização de ações. Priorização de ações. Né? Você prioriza as ações, é um processo de tomada de decisão. Muito utilizada na onde? Na gestão da qualidade total, na gestão em si e também no processo de planejamento estratégico. Inclusive, nós temos várias questões de concurso, tá? Que vincula a matriz SWOT, que é uma ferramenta específica do planejamento estratégico, com a matriz Gucci, ok? Vamos lá, matriz Gucci, né? Antes disso, professor, aqui o curso é completo, tá? Ó, o que é uma matriz? Ó, estou desenhando uma matriz aqui, ó. Isso aqui é uma matriz, tá? Onde uma coluna é o G, outra é o U, né, de urgência, e outro é o T. E aqui são as situações, né? Isso aqui é a matriz Gucci, onde essa situação aqui, qual que é o grau de urgência, de gravidade, de urgência, tá? E tendência. Isso aqui é uma matriz. Então, isso é matriz Gucci. Inclusive, esse conceito de matriz aqui, você deve aplicar não somente no matriz Gucci, mas em diversos lugares. Todo lugar que quando você enxergar esse assunto aqui, matriz, você sempre pensa em linhas horizontais e linhas verticais, onde elas se cruzam. Isso é uma matriz. Isso aqui é um conceito que a administração utilizou, que importou da onde? Lá da gestão da matemática, ok? Onde esse G da matriz significa gravidade, impacto do problema sobre as coisas, pessoas e resultados. Gravidade, né? Por exemplo, professor, gravidade, posso trocar por importância? Com certeza. Você tem lá no ciclo PDCA a outra informação importante, a matriz Gucci, a matriz Gucci, ó, dentro do ciclo PDCA, ela é utilizada aqui na fase do P, do plan. Professor, isso cai em concurso? Cai, isso já foi cobrado em concurso público, então é uma ferramenta utilizada na fase do planejamento, né? Nessa fase do P, você elencou aí, lá no seu plano de ação, 10 tarefas. Né? Das 10 tarefas, você tem que identificar o que significa a gravidade. Dentro daquelas 10 tarefas, qual é aquela que tem maior participação no resultado? Isso é a dimensão gravidade, né? Urgência, questão de tempo, né? Relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema. Então, G, gravidade, U, urgência e T, tendência. Tendência, avaliação da tendência de crescimento, redução
ou desaparecimento do problema ou da situação, né? É uma matriz o quê? De priorização, tá? Dentro dessa matriz de priorização, você vai ter situações que elas são mais relevantes e situações menos relevantes. Então, você vai ter situações de gravidade, ó, menos relevantes são aquelas que têm, ó, menor pontuação. Situação de maior relevância na gravidade, maior pontuação. Por exemplo, aqui, ó, sem gravidade, número 1, pouco grave, 2, graves, 3, muito grave, 4, ó, ou prejuízo ou dificuldade na extremamente grave, é o 5, o que é gravidade, né? Urgência, mesma coisa, ó, não tem pressa, é 1. Oposto, é necessária uma ação imediata, então vai levar a ponto 5, né? Tendência, ó, eu só estou lendo os extremos, né? Ó, sem tendência, não vai piorar ou pode até melhorar. Então é ponto O. Não vai piorar, pode até melhorar, é ponto 1. Oposto, se nada for feito, o agravamento será imediato. Então tem tendência, né? Tem tendência, né? Então esse aqui é o grau. Lembrando para vocês, ó, nós temos o 1, está com pouca intensidade, e o 5. E a partir do momento que você já tem esse parâmetro de avaliação, vamos fazer um caso concreto aqui da matriz Guth, né? Então nós temos aqui um caso da segurança pública, né? O professor teve oportunidade de militar na segurança pública. Então nós temos aqui diversas situações de delitos, né? E a Secretaria de Segurança Pública não tem condições de tocar todas as ações aqui ao mesmo tempo. Então ela vai ter que priorizar qual desse delito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 delitos. Quais desses 8 delitos temos aí o grau de priorização? Então você não pode, por exemplo, assim, fazer pelo seu conhecimento que você tem, aquilo que você acha, aliás. Você tem que ter uma aplicação de uma metodologia. Vamos aplicar aqui a matriz Guth, uma matriz de prioridades, um case concreto, né? Roubo a transuentes, né? Então o cara tem, o grupo lá elegeu, né, 5 como gravidade, 4 de urgente, né? E 3 aqui, tá? De tendência. Então nós temos 60 pontos, né? Professor, como é que nós fizemos 60 pontos aqui? É multiplicando, ó. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Né? Aí, ó, assalto a estabelecimentos comerciais. Ó, gravíssimo, tá? Ó, urgentíssimo e grande tendência. 125. Ó, tráfico de drogas. Ó, mesma coisa. Ó, 5, 5, 5. Tudo é importante, né? Vamos colocar aqui o menos votado, né? Por exemplo, aqui, ó. Lotes vagos sem cercamento, né? É grave? É grave. Por quê? Porque você esconde bandido, né? É urgente? Nem tanto. Então, mediano, né? Ó, mediano, né? Tendência, ó, pouco, baixíssimo, né? Então, nós temos aí, ó, 18 pontos, né? Ó, transuentes com medo de fazer compras, ó. Ó, 2, grave, né? Urgente, 2, ó. E tendência, 2, ó, 8, né? Depois da aplicação disso, de uma forma metodológica, né, nós chegamos à conclusão seguinte, que esse item aqui é o primeiro, ó, esse item é o segundo. 2 em primeiro, 3, né, outro em segundo, e assim por diante. O que acontece? Então, a matriz Guth é uma matriz de escolha de prioridades através de uma técnica, onde vai atribuir valores aí a determinadas situações. Olha só como nós fizemos uma matriz aqui, né? Ó, linhas horizontais, né, e linhas verticais. Então, isso aqui é um caso concreto para aplicação da matriz Guth. Esse assunto é um assunto curto, nós não temos muita coisa para comentar, para alongar, tá? Ele é importante, tá? Pode cair. Vamos fazer alguns exercícios, né, para fixar o conteúdo? Vamos lá. TCU CESP 2015, cargo de analista, né? Um dos concursos aí muito disputado, né? Se comparada à matriz SWOT, a matriz Guth, tá? Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele está comparando a matriz SWOT, né? Que é a análise ambiental interna e externa lá do planejamento estratégico, com a matriz Guth, né? A matriz Guth, né, ela é utilizada também no processo de planejamento estratégico, né? Tem, claro, porque dentro do processo de planejamento estratégico você vai ter várias escolhas e você vai ter que priorizar, colocar numa ordem de prioridades essas escolhas. E as ordens de prioridade você utiliza o quê? A matriz Guth, né? A matriz SWOT é um assunto que está dentro do planejamento estratégico,
Lá nós abordamos exaustivamente essa matriz SWOT aí, né? Apresenta maior aplicabilidade ao planejamento estratégico, por considerar os fatores de gravidade, urgência e tendência no apoio à análise da gestão de problemas. Olha só, gente, até aqui está absolutamente correta, né? Lembra que na banca do CESP, dentro de uma questão, ela sempre traz 2 comandos e você tem que avaliar. Então, o primeiro comando aqui está verdadeiro. É exatamente a matriz GUT, ela é uma ferramenta de apoio, de prioridade na gestão dos problemas. Perfeito, né? Consequentemente, possibilita mais riqueza no suporte à produção de cenários de curto, médio e longo prazo, né? Produção de cenários, tá? É uma perspectiva futura, né? Também uma ferramenta que nós trabalhamos na fase de planejamento, né? Então, na aula de planejamento estratégico, nós vamos trabalhar a matriz SWOT e nós vamos trabalhar a produção de cenários, com certeza, né? E aí eu digo para vocês, com toda a franqueza, o aluno que fez esse exercício no automático marcou correta. Mas não é correta, está errada essa questão. Cara, urgência. Você não tem urgência de longo prazo, cara. Você não tem urgência de longo prazo, cara. Esse meu riso foi natural mesmo, viu, cara? Foi legal. Não tem urgência de longo prazo. A urgência é o quê? É de curto prazo. Então, o erro está aí, tá? Então, é na produção de cenários de curto prazo, né? Não de longo prazo. Professor, o cara que fez essa questão sabe, cara. O cara que fez essa questão aqui, top de linha. O cara sabe bastante, viu? Bacana, né? Rapaz, exercício engrandece muito as aulas, né? Muitas aulas, ok? Vamos continuar? TCE, Secretaria Santa Catarina, CESP 2016, né? Utilizada como ferramenta de auxílio à gestão pública estratégica, a matriz GUT, considerando a gravidade, urgência e tendência do evento estudado, visa priorizar as ações do gestor de forma racional, o que possibilita, por exemplo, a análise de alocação de recursos nas ações consideradas mais importantes. E aí, professor, vamos analisar, vamos lá. Utilizada como ferramenta de auxílio à gestão pública estratégica, está aqui. Professor, quais são as ferramentas da gestão pública estratégica? Primeira ferramenta, a ferramenta do planejamento estratégico. Segunda ferramenta, a ferramenta do Balance Scorecard. Terceira ferramenta da gestão estratégica, nós temos o quê? A gestão por competências. E a quarta ferramenta de apoio à gestão estratégica é a gestão da qualidade. Matriz GUT está dentro dessas gestões? Sim. Qual gestão? Gestão da qualidade. Então, essa afirmação do CESP está correta e é uma assertiva, uma afirmação que pode ser utilizada pelas outras bancas com certeza, né? Ok. Considerando a gravidade, urgência e tendência do evento estudado. Corretíssimo. Visa priorizar. Professor, a matriz GUT é uma ferramenta de priorização, tá? Nesse sentido, vamos fazer uma pequena ajuda à memória. Benchmarking, ferramenta de comparação. Brainstorm, tempestade de ideias, criatividade, inteligência coletiva. 5 porquês, outra ferramenta, é o quê? Causa raiz. E o tal do Guti-Guti, do refrigerante lá do Mato Grosso, né? Muito gostoso, né? Guti-Guti é o quê? Uma ferramenta de prioridade, né? De priorização, está correta. As ações do gestor de forma racional, ou seja, vai priorizar de forma racional através de uma matriz, você vai eleger aí as principais causas com grau de intensidade, o que possibilita, por exemplo, a análise de alocação de recursos nas ações consideradas mais importantes. Absolutamente correta essa questão que ajuda muito na aula do professor, né? E claro que ajuda o aluno aí a constituir um juízo de valor mais amplo, né? Próxima. FGV 2016, cargo de analista, né? A matriz GUT é um instrumento complementar às ferramentas da qualidade. Correto. Ela é, sim, uma ferramenta que faz parte das ferramentas da qualidade.
É útil na fase de planejar do ciclo PDCA. Falei isso em sala de aula, exatamente, né? Ou seja, qual que é o conhecimento necessário aqui? Esse aqui é o ciclo PDCA, ó, tá? É o ciclo PDCA. E se você sabe que a matriz Guth faz parte do P, tá? Exatamente, ela faz parte, porque na fase de planejamento, você usando o método do MASP, né? De identificar problemas, analisar, você ver soluções, fazer o plano de ação, você vai encontrar aquelas ações que são mais prioritárias. A matriz Guth tem esse trabalho, ou seja, a questão está corretíssima. Fechou? Vamos mais, né? A Assembleia Legislativa da Bahia, FGV, 2014, cargo de técnico. Um determinado gerente de departamento vê-se em volta de numerosos problemas no ambiente de trabalho e precisa estabelecer um método que priorize esses problemas e análise dos riscos envolvidos. Considerando as ferramentas de gestão de qualidade, assinale a opção que indica a melhor que se adapta a este contexto. Ou seja, comando aqui, questão muito legal, diz o seguinte, ele tem muitos problemas. Ele quer uma ferramenta que ajude a priorizar. Priorizar, para quem estuda no LAC Concursos, sabe que essa ferramenta aqui, ó, tá aqui, ó, ferramenta de prioridade, tá? Tá aí. 5W2H é o plano de ação. Depois que você priorizar, você faz o plano de ação para atacar. Brainstorm, criatividade, ideias, tempestade de ideias, não é uma ferramenta de priorização, está errado. Diagrama de árvore, você vai desdobrar aí as causas e efeitos dos problemas, né? Estratificação é um método estatístico, então não é um método de priorização. Ou seja, nós encontramos aqui, essa questão aqui é a letra E, tá? Letra E é uma ferramenta de priorização, a matriz Guth, né? Vamos lá, vamos continuar. Temos aí a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, FUNRIO 2015. Existem diversas ferramentas para otimizar o processo de trabalho numa organização. Sim, tem muitas. A ferramenta de auxílio para priorização, né, de ações, cara, aqui no LAC você aprende, cara, não tem jeito. Especialmente quando elas não apresentam dados quantificáveis, gente, técnica de priorização, você já sabe qual que é a matriz Guth, né? Gravidade, urgência e tendência, né? Aí vamos lá, técnica de moderação por cartelas, isso não é uma ferramenta da administração. C, cadastro de indicadores é para aferir o resultado, tá certo, de um processo, de algo. Diagrama de interação de processos, diagrama de programação está mais para fluxograma. Então, nós temos aqui essa ferramenta de priorização, que é o método Guth, né? Ó, recordando para a galera aí, tá? Ferramenta de comparação, benchmark. Produção de ideias, criatividade, brainstorm. Causa raiz, 5 porquê, né? Causa raiz, 5 porquês. E a ferramenta de priorização, matriz Guth. Professor, tô craque, professor, 10, né? Gostou? Bacana, né? Chegamos ao fim, mas essa aula muito gostosa, agradável, sobre matriz Guth, né? Olha só, aprendizado. Olha um cara falando aqui no alto-falante, né? Cuidado com as voltas que o mundo dá. O mundo dá muitas voltas, né? Hoje você lança as palavras, amanhã sente o efeito delas. Puxa, hoje você lança as palavras e amanhã você sente o efeito dela. Por quê? Porque o mundo dá voltas, né? Então, cuidado, cara. Cuidado, eu sou testemunha disso. Eu já vi o mundo dar muitas voltas aí, já tive muitas situações aí de humilhação no passado, que eu passei, de constrangimento, que dando tempo ao tempo, colocando as coisas no lugar, e a verdade aparece no futuro, né? Tá certo? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima ferramenta, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da LAC Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90.
Vai ser o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá